Então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Eduarda Dura Munhoz, sou do curso Técnico Integrado em Administração da turma 31 e vim falar um pouco sobre a doença anorexia. Aqui, então, vai ser a programação então, que eu vou falar durante a apresentação, que é sobre o que é, o que causa, o número de porcentagem, os sintomas, a diferença entre anorexia e bulimia, tratamento e as referências. Bom, que é. A anorexia, ela trata-se sobre um transtorno alimentar de uma condição mental com a mais alta taxa de mortalidade, pois provoca uma perda de peso muito rápida. E o que acontece? As pessoas acabam não se alimentando da forma correta e então acabam então por perder aquele excesso de peso muito rápido. E com o corpo fraco, com muitas imunidades baixas, vem então as outras doenças que acabam matando. O que causa, então, o que ela causa? Ela causa desejo excessivo e ilimitado sem controle de emagrecer e se manter sempre num padrão determinado. Um exemplo disso são as modelos que querem sempre se manter o corpo magro, naquele padrão de beleza que é impondo a elas. Então, elas sempre se mantêm naquele corpo e o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que elas têm essa doença, então, que faz então elas ficarem fracas e acabam levando elas à morte. Número e porcentagem das pessoas que sofrem com essa doença. A doença ela atinge entre 0,9 a 0,4 das mulheres e 0,3 dos homens. Então, essa doença ela atinge mais as mulheres do que os homens. Claro, o homem é uma porcentagem bem pequena, mas acontece. Em 2019, então, foi realizado um estudo e foi apontado que quase 17 mil pessoas apresentam 8 mutações genéticas associadas à anorexia. Um estudo que eles fizeram, então, para mostrar sobre as diferentes mutações, então, sobre a genética da anorexia nessas pessoas. Então, quais são os sintomas? Os sintomas, então, é uma perda excessiva de peso, emagrecimento que acontece repetidamente, é, é muito rápido, a pessoa perde peso muito rápido. Ansiedade em relação à polaridade presente dos alimentos, ela não consegue se alimentar porque ela acha que aquela coisa está tá engordando ela o tempo todo. A quantidade de atividades físicas exageradas, acho que mais isso é mais para os homens também, mas as mulheres acontece porque elas querem estar toda hora, tem que manter aquele corpo com um tanquinho e tudo. Ah, comentários depressivos sobre o próprio corpo, elas se auto buliam, dizendo que estão gordas, elas não conseguem enxergar o corpo delas no espelho. Depressão, pele e lábios constantemente seco, lanugo, são pelos finos e longos que crescem em uma certa parte do corpo, cansaço e fadiga constante, elas não têm isso bastante constante, falta de menstruação para as mulheres, desmaio, tontura, pressão arterial baixa e o que acaba acontecendo? Por elas não aceitarem o corpo que elas têm, que não conseguem enxergar o que elas são, elas acabam por optar por um isolamento social, então elas acabam se afastando muito das pessoas, não falam o que elas têm. Falar um pouco então sobre a diferença sobre a anorexia e a bulimia. Muitas pessoas falam que ela é a mesma coisa, mas ela não é. Então, eu tirei isso sobre o Hospital de a Mãe de Deus, então, que eles fizeram, então. A anorexia, ela é uma perda de muito peso em pouco tempo. Interrupção de menstruação, grande risco de desnutrição, pode ocasionar parada cardíaca, falência dos órgãos e insuficiência renal. Já a bulimia, ela nem sempre é uma perda de peso significativa. Normalmente vem acompanhada com compulsões alimentares, então ela tem uma compulsão alimentar também. Causa de problemas gástricos, assim, eu acho que isso dá problema, né? Então, esses gástricos pode causar tontura e erosão do esmalte dos dentes
devido à fraqueza. Então acaba saindo o esmalte dos dentes das pessoas por conta dessa fraqueza. Existe o tratamento para isso, que são os medicamentos, que vão ajudar a diminuir a ansiedade, a terapia essencial para que a doença não volte a atingir o paciente. Então, tem aquela terapia para fazer as pessoas aceitarem, começarem a ver o que elas são, quebrando, eles tentam quebrar aquele padrão de regra que a própria pessoa impôs na, na cabeça dela, falando que ela tem que manter sempre magra. E a restrição então de alimento, que então vai ser indicado que ela comece a se alimentar de uma maneira correta, com alimentos saudáveis que vão mantê-la sempre saudáveis ali e vão ter o seu corpo como deve ser, então. Que elas têm que, então, o tratamento serve para ajudar elas a sair, então, daquela fraqueza, com o corpo magro, extremamente magro, para um corpo mais saudável. E então quebra então um pouco do padrão do que elas acham que deve ser. Então, por fim, aqui então as referências, que foi da onde então eu tirei o tratamento, um pouco sobre a anorexia, e também eu tirei então, eu fiz uma parte então que sobre os dados das pessoas sobre a associação genética, que tem uma matéria, então, falando exatamente o que foi feito lá. E é isso, obrigada, então, pela atenção.